Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, e em nome da editora Sai Digital, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula. Vamos fechar hoje o nosso conteúdo ali das civilizações africanas medievais, e essa é a segunda aula, no caso pré-colombianas. Vamos pegar aqui América, Azteca, Inca e Maias. Embarque nessa, vamos junto. Para apresentar para vocês o primeiro slide. Vamos entender o que é uma civilização pré-colombiana. São civilizações que remetem a povos antes da chegada dos espanhóis, na América Latina e na América Central. São destaques: Maia, Inca, Azteca. Tenham cuidado de não generalizar apenas essas três civilizações. Existem mais, milhares de pequenos micropovos, inclusive da floresta, ou próximos dos aztecas, mas que não são considerados aztecas. Vamos discutir inclusive isso. Considerar a Azteca como uma civilização só também está incorreta. Na verdade, são três cidades-estados, com governos autonomias muito próximas de uma aliança, mas nunca se chegou a formar um império, diferente dos Incas chegaram a formar. Primeira civilização então, vamos lá. Como que esses povos chegam na América? Primeiro, começo de conversa, como que Colombo, quando chega aqui em 1492, erroneamente chama os caras de índio, achando que aqui era a Índia, para piorar a situação. O outro, quando chega aqui pelo Vaz Cabral, encontra um monte de povos tupi-guaranis, macro-G, de vários troncos linguísticos aqui do Brasil. Como que vieram parar aqui no Brasil essas civilizações? Temos três teorias aceitas pela ciência que explicam o que nós chamamos de teorias de povoamento da América. A mais famosa, mais usada, mais presente nos livros de história é a chamada teoria do Estreito de Bering. O Estreito de Bering traz alguns probleminhas. Ela realmente explica como que a cultura Clovis na região dos Estados Unidos foi povoada ali próximo de 18 mil anos, entre 16 a 18 mil anos, outros colocam 15 mil anos antes de Cristo. São caçadores de mamutes que passaram pela região entre Alasca e Sibéria. Tem um corredor estreito de mar chamado Bering, por isso Estreito de Bering. Período glacial, essa região do mar ficava congelada, dava para os caçadores passar e fazer a caça aqui na América. Explica um problema, explica a presença humana, né, o povoamento da América americana, mas não explica aqui no Chile, não explica no Brasil, inclusive com datas mais antigas. Vamos colocar o Estreito de Bering. Falou com história assim, é complicado cravar a data, mas vamos colocar 16, eu já vi 15.500, vamos colocar 16 mil anos antes de Cristo. Na costa litorânea chilena, colocaram ali a chamada teoria malásio-polinésia, para começo de conversa, 18 mil anos antes de Cristo, mais antigo que o Estreito de Bering. E acredita-se que pequenas embarcações passaram da Austrália, vindo por pequenas ilhas ali da parte do oceano entre a Austrália até Brasil, até a América Latina, até chegarem na costa chilena a 18 mil anos antes de Cristo. O que não se explica também a presença, aí vem a grande polêmica da história do Brasil. Como que a arqueóloga Niede Guidon e outros arqueólogos brasileiros encontraram no Piauí, no estado do Piauí, norte do Brasil, presença humana com mais de 58 mil anos antes de Cristo. Aí veio a teoria Atlântico-África. A teoria Atlântico-África trabalha da seguinte maneira: pequenas embarcações saíram da África para o Brasil há aproximadamente 50,8 mil anos antes de Cristo. Né? Tinha num período menor, o nível do Oceano Atlântico mais baixo, dava com pequenas ilhas que apareciam porque o nível do mar era menor. Período glacial, ainda as geleiras eram muito mais altas, o mar estava mais congelado, nível do mar menor, essas pequenas ilhas apareciam, pequenas embarcações faziam essa transposição para fazer o carregamento, para fazer os suprimentos até chegarem no Brasil. Assim se explica a presença de povoamento na América. A mais antiga está no Brasil, a confirmada até agora está ligada ao
Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, chamado Sítios Arqueológicos do Alto Boqueirão. Vamos lá. Opa, desculpe, deixa eu trazer para vocês aqui. Então, 3 teorias que explicam o povoamento da América. Teoria Strait de Bering, Malásia-Polinésia, que explica a do Chile. Teoria africana, ou Atlântico-África, explica a presença no Brasil. Próxima, Strait de Bering, está aqui. Sibéria, Mar Bering, Alasca, 15 mil, 16 mil anos antes de Cristo, caçadores passam por aqui em busca de mamutes. Para sua sobrevivência, acabam atravessando a Ásia até a América e povoando a América. Malásia e Polinésia saem da Austrália, pequenas ilhas, ou inclusive pela parte do polo, também vêm para cá, pequenas embarcações, chegando até a costa chilena. E assim nós explicamos como que vieram parar os primeiros povos ou o povoamento da América muito antes. Isso se explica também por que cada região tem uma característica de povos, não pode generalizar. Os povos originários da América Central, dos Estados Unidos e do Brasil. Isso aí é uma visão extremamente atual, tem que ter um total cuidado com isso. Para começar, no Brasil, os povos já tinham distinções gigantes. Cada grupos nativos, povos originários da Amazônia, do Amapá, aqui do Sul, os povos de tradições Umbu, Tupiniquins, Tupinambás, da região litorânea, cada um tem suas características. E fora os microgrupos pequenos, como um muito famoso que é o grupo Xetá, aqui de originário aqui do Paraná. Então tem que ter muito cuidado em não generalizar, chamar um índio só, o que nós temos mais de 500 linhas de troncos e características diferenciadas, cada um com as suas especificidades. Olha como é que é complicado falar o índio. Lembre da aula passada, usar a palavra índio também está equivocado. Professor, então, o que seria melhor? Povos originários da América. Seria, acho que, o mais correto. Povos nativos, povos originários da América. Hoje vocês vão trabalhar, então, os 3 temas. Os 3 povos originários centrais. Maia, estão entre os séculos 4 e 10, principalmente no século 2, o apogeu deles ali, as grandes construções maias, a pirâmide do Sol e tudo mais. Os astecas se sentiam descendentes dos povos maias, inclusive quando os astecas ascenderam, no século 13 ao 15, que era o momento do apogeu deles, tinha um pequeno grupo maia próximo das cidades de Tenochtitlan, ali na região de Kukulcã, próximo de Texcoco, que viviam de uma maneira harmoniosa, com muito respeito pelos astecas, porque os astecas respeitavam muitos deles, porque era uma espécie de explicação da origem deles. Olha, nós somos descendentes daquele povo ali, por mais que eles já estão, como diz o outro, em momento já quase desaparecendo, mas não vamos escravizá-los, não vamos destruí-los, porque nós surgimos deles, graças a eles viemos para aqui. Então tinha uma relação de ancestralidade, uma ideia de árvore genealógica defendida pelos astecas junto com os maias. Sociedade asteca, agora sim, é uma sociedade extremamente guerreira, militarizada, com valores e estratégias de guerra que mantêm e dão os valores de guerreiros. Não existia um império único asteca, existiam, na verdade, várias cidades, 3 principais cidades, 2 aqui destaques, a cidade de Texcoco e Tenochtitlan. Tenochtitlan chegava a ter mais de 300 mil pessoas na cidade. Levou os espanhóis, Hernán Cortés, quando chegou dentro dos astecas, levaram um susto, meu Deus, o que é isso aqui? Uma super cidade com 300 mil pessoas, com sistema de agricultura, com sistemas de organização social, com feiras de escravos, inclusive, e os espanhóis ficaram assim, pô, louco, isso aqui é uma civilização extremamente avançada. Tinha uma religiosidade politeístas, acreditavam inclusive no principal deus destaque dos astecas, Quetzalcóatl. Eu sei, vocês vão dar uma engasgada na garganta junto com o professor Roberto hoje. Quetzalcóatl significa serpente emplumada, para piorar a situação dos astecas. Havia na religiosidade uma espécie de uma profecia que o deus Quetzalcóatl apareceria pelo mar num belo dia e iria reivindicar o trono dos astecas para que ele governasse.
Adivinha quem que os astecas confundiram com Quetzalcóatl, com seus mensageiros e com essas divindades? Exatamente, bem os espanhóis. Para piorar a situação, o que favoreceu e se explica como que Hernán Cortés, um capitão com 600 soldados, com 60 cavalos, com 32 canhões apenas, conseguiram invadir a cidade de Tenochtitlan, passar por 80 mil soldados guerreiros fortemente armados astecas, aprisionar, inclusive derrubar o último imperador asteca e dando fim no processo que vai acabar a derrubar a história, né? Ou seja, o extermínio praticamente da civilização asteca. O uso da pólvora também foi considerado uma ideia, também consolidava essa ideia de origem, religiosidade e tudo mais, porque falavam que eram armas mágicas dos deuses e tudo mais, o que piorou mais a situação ainda. Inca estão mais localizados no atual Chile, tinham um governo centralizado diferente dos astecas. Tem uma famosa frase do imperador Montezuma dizendo o seguinte, que nada passava por ele, nenhuma folha caía no chão, desculpe, que não fosse pela autorização do imperador Inca. Havia tributos que os incas cobravam de outros povos, inclusive a mita, que era uma prática cobrada pelos outros povos, pelos incas, pago por trabalho. Os espanhóis, principalmente Francisco Pizarro, um analfabeto com 500 soldados que invadiram os incas e depuseram o governo, né, dos incas, eles utilizaram a prática da mita para começar um processo de colonização, inclusive fazendo alianças com as lideranças incas próximas, obrigando os incas a trabalhar em troca da mita, e depois vocês vão ver nas próximas aulas a chamada encomienda, que era uma outra estratégia também dos espanhóis. Trabalho em troca de catequização. A religião era fundamental para os incas, uma forma de controle social do imperador sobre a população. Uma das coisas que Francisco Pizarro e Hernán Cortés levaram um susto quando viram, foi que haviam práticas de canibalismo, de antropofagia. Não é uma alimentação diária, como diz o outro, mas haviam rituais religiosos, inclusive cerimônias especiais que eles se alimentavam de carne humana, né, de antropofagia, de canibalismo. Isso também consolidou a ideia de serem selvagens nos olhares dos espanhóis, mas era uma alimentação ritualística, não era uma coisa todo dia, vamos dizer assim, um momento de festa apenas, um momento de uma marca muito importante, uma ideia de um feriado, por exemplo, para os incas, para os astecas, mesmo assim aos olhos espanhóis. E havia também sacrifícios humanos em nome dos deuses. Por exemplo, na pirâmide Kukulcã, faziam sacrifícios humanos, tiravam o coração do escravo, no caso da pessoa que foi capturada, ou da oferenda, né, vamos dizer assim o termo, e daí eles faziam toda uma ideia de um ritual, se utilizavam inclusive da astronomia, dos eclipses, para que batesse com o horário e tudo mais. Assim a população via que tinha uma relação entre imperador, entre política e religiosidade, entre os deuses, né, o Sol, o deus Kukulcã, junto com o imperador, e assim fortalecia e legitimava inclusive os poderes tanto do Inca, tanto dos astecas. Pirâmide do Sol, essa aqui é uma construção maia do século II depois de Cristo, não é asteca nem inca, é maia. Está próximo da região de Tenochtitlan, mas não é do Império, não está dentro das cidades astecas. É um dos pontos turísticos muito visitados, atual México. Fechando com vocês dentro desse conteúdo, apresentar junto com vocês assim dessa religiosidade, também tinha um ponto muito importante que eles se utilizavam, que era essa legitimação de poder dentro da imagem da religiosidade. Ao mesmo tempo que favorece e consolidava as imagens do imperador e tudo mais, também foi um dos pontos fracos, vamos dizer assim, dentro da colonização espanhola, inca e asteca. Como o professor Roberto comentou, os astecas confundiram os espanhóis com deuses e com a profecia que o deus Quetzalcóatl,
A serpente emplumada chegaria um dia, no belo dia, iria reivindicar o trono e derrubar o imperador do trono asteca. Isso complicou a situação e favoreceu e explica como que 600 soldados passam por 80 mil guerreiros astecas. Vamos fechar por aqui. Próximas aulas aí, vamos fechar o conteúdo também, já passando para a próxima região do Brasil. Vamos entender a colonização portuguesa, as características dos povos indígenas do Brasil. Espero que vocês tenham estudado junto comigo essa e, puxa vida, do jeito que eu também aprendi muito com vocês. E como sempre, foco, força, fé no coração. Até a próxima. Valeu, galera!